Então vamos lá, né? Então, boa noite. Então convido a todos a relaxar mais uma vez, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecer mais uma vez pela oportunidade do trabalho e do estudo que estamos fazendo aqui hoje. E como sempre digo, né, que possamos tirar proveito dessas lições no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui, para que possamos fazer a diferença, não só para nós mesmos, mas para o nosso próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Que assim seja. Então vamos lá, Amanda, dar continuidade no estudo livre aí, né? Capítulo 22. Fique à É, vontade. eu vou colocar para compartilhar e aí eu já não consigo ver vocês mais, tá? Então, qualquer coisa, falem Eu para te mim, falo aí. Ok. tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 22 do Mecanismos da Mediunidade, que ele vai tratar sobre a mediunidade curativa, né? Então, o que significa isso? Significa que vai tratar da faculdade que alguns médiuns possuem de atuar como instrumento para a cura de doenças físicas ou espirituais por meio da assistência dos espíritos. Esse capítulo ele traz para a gente 6 tópicos: mente psicossoma, sangue e fluidoterapia, médium passista, mecanismo do passe, vontade do paciente e passe e oração. Tá passando aí para vocês? Tá sim. Tá, não. Para mim não passou, não. Tá? Você passou, Isabel? Não, não tá Ah, pode, passando o pode continuar. slide, mas pode fazer. Você tá falando para passar o slide? Não, não tá passando, não. É engraçado. Vocês Agora conseguem ver que passou, modificou? Armando. Você Agora colocou no passou. modo de apresentação? Aí, clica Isso. aí. Não, você não Mas clicou passa. no módulo de apresentação, não. Clica nele. Agora tá Cliquei passando. sim. Não, esse do lado. Esse aí, esse aí. Ó, cliquei. Mas Tá pra indo? gente, vamos ver, porque para a gente não apareceu no modo de apresentação, não. É Está porque ainda no tem módulo uma de coisinha, né, para apresentar. anotações. Que você clica aqui embaixo do seu slide. Ela já clicou já, mas o problema eu acho que é na transmissão mesmo. Acontece alguma coisa que não dá certo. Mas dá para ver a tela aí, acho que dá para. Eu vou fazer o seguinte, então. Deixa eu ver, seria melhor, de repente, sem, né? Eu vou colocar. Engraçado. Você tem que compartilhar a sua tela. Tela não, é. Não, mas é isso que eu tava fazendo. Eu salvei ele em PDF. Dá para compartilhar em PDF também. Show. Tá indo, né? Acho que agora vai. Aí foi. Então, 6 tópicos vão ser esses: mente psicossoma, sangue e fluidoterapia, médium passista, mecanismo do passe, vontade do paciente e
passe e oração. O primeiro tópico, ele vem sobre mente e psicossoma. E aí eu quis trazer, logo no começo, a conceituação, né, de mente e psicossoma. Na obra, nos domínios da mediunidade, no capítulo 1, ele fala que mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. E soma quer dizer corpo, e o psico quer dizer da psique. Então, seria o corpo espiritual, o perispírito. Então, começando o livro mesmo, o capítulo, o André Luiz fala, né? Compreendendo-se o envoltório psicossomático por templo da alma, estruturado em bilhões de células, a se caracterizarem por atividade incessante, é natural, imaginemos, cada centro de força e cada órgão por departamentos de trabalho interdependentes entre si, não obstante o caráter autônomo atribuível a cada um. Então, aqui ele falou não só do corpo psicossomático, mas ele falou também do corpo físico, porque é ele que está estruturado ali nas bilhões de células que se caracterizam pela atividade incessante que ele fala. E é natural que a gente imagine cada centro de força, né, que são os chakras, e esse centro de força, ele vem do perispírito, e cada órgão, aí o órgão ele é do corpo físico, como um departamento de trabalho interdependente entre si. Então, quer dizer que existe ali uma inter-relação tanto do centro de força quanto dos órgãos, como entre eles próprios. Então, sem deixar de entender que os nossos órgãos são autônomos, né? Então, o nosso fígado, por exemplo, ele não precisa de uma preocupação mental para ele funcionar. O nosso rim não precisa da preocupação, porque eles funcionam ali por conta própria. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso coração, quando ele começa a bater lá na formação fetal, ele só vai parar de funcionar com a morte do nosso corpo físico. Então, ele tem movimento, ele tem ali um trabalho autônomo, mas, ao mesmo tempo, tanto pelas nossas emoções, ou alguma atividade física que a gente faça, a gente acaba alterando a função dele, né? Porque, às vezes, quando a gente está fazendo atividade física, isso vai demandar uma oxigenação maior. Então, o coração, ele vai acelerar. Então, apesar dele ter autonomia, ele vai ser controlado pela vontade que aciona o corpo físico para algumas funções especiais. É por isso que depois o André Luiz ele vai continuar falando. Semelhantes peças, no entanto, obedecem ao comando mental, sediado no cérebro, que lhes mantém a coesão e o equilíbrio, por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Então, enquanto que o cérebro ele é do corpo físico e a gente tem bilhões de células neuronais, no corpo espiritual, a gente tem também os centros de forças, que vai ser o coronariano e o cerebral. Eles são dois centros de força perispiritual, e o pensamento de cada pessoa vai gerar um campo eletromagnético que produz nas células do perispírito, e aí depois reflete no corpo físico, primeiro, né, nos órgãos ali do perispírito, e depois refletindo nos órgãos do corpo físico. Essa coesão
mantendo ali um funcionamento harmônico. E tudo isso vai estar dentro da nossa capacidade de coordenação da mente. Ele segue falando que temos, assim, as variadas províncias celulares, sofrendo um impacto constante das radiações mentais, ali absorverem os princípios de ação e reação desse ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados, conforme a direção que lhes imprima a vontade. Então, assim, a gente tem um corpo físico e tem um corpo espiritual que está a serviço da mente, né? Do corpo mental, que é a sede do espírito propriamente dito, que é dono da vontade, da ação, do sentimento, do nosso pensamento. E é através do pensamento que vai ser associado ao sentimento e vai imprimir, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, uma dinâmica de funcionamento. Então, se o pensamento e o sentimento da pessoa é bom, ele vai dar uma harmonia tanto na vida física como na vida espiritual, né, do corpo espiritual da pessoa. Mas se a pessoa tem ali pensamentos de raiva, de mágoa, tudo isso vai imprimir a direção da vontade que o André Luiz fala. Ele segue falando que, naturalmente, a gente não pode esquecer que o alimento ele garante a subsistência do corpo físico através da permuta contínua de substâncias com a incessante transformação de energia. Isso acontece porque a força mental conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. Então, além desses fatores, cabe-nos contar com os fatores mentais para a sustentação de todos os agentes da vida, que se fará dessa ou daquela forma, segundo a qualidade desses mesmos ingredientes. Então, o que o André Luiz quis dizer é que o alimento e a transformação de energia, ela vem do corpo físico, né, também, mas através da mente que vai controlar ali e sustentar os agentes da vida. E o André Luiz ele segue falando que quando a gente, por exemplo, come uma coisa estragada, é inevitável que a gente vai ficar doente, mas se a gente toma cuidado e come coisas boas, alimentos saudáveis, de um outro lado, a gente também vai ter a saúde e vai ficar bem. Então, se é assim com o alimento, vai ser da mesma forma com os nossos pensamentos. Se o pensamento for positivo, o corpo vai funcionar em harmonia, mas se o pensamento for negativo, isso vai acabar por adoecer. E aí, no finalzinho, ele fala que conforme a integridade desses princípios, resultará a integridade do poder mecânico da mente para a formação dos anticorpos na intimidade das forças componentes do sistema sanguíneo. Então, a gente tem que o nosso sistema imunológico, ele pode ser ativado ou não, mas é justamente através desse poder da mente, quando a gente entende a importância de ter bons pensamentos, que vai fazer com que as nossas ordens mentais promovam, de fato, ali o nosso equilíbrio vibratório, né? O nosso bem-estar geral. Ô, Amanda. Oi, Amanda. Oi? Oi? Interessante essa parte aí, né? Porque, assim, praticamente todas as quartas-feiras o Ezequiel vem comentando, ele faz sempre um comentário a respeito dessa passagem aí. Tanto ele quanto o Joseph. Ele fala da importância da gente cuidar da nossa casa mental, né? E que ela é que é responsável pelo comando das nossas trilhões de células,
E eu sempre comento também que futuramente os antibióticos não vão mais fazer efeito. Eu acho até que isso vai acontecer para que as pessoas voltem para si, para perceber que não é o externo que cura, somos nós mesmos, né? Aí, E assim, até comigo mesmo, né? Eu não sei se todo mundo lembra, quando eu pedi uma orientação para o Ezequiel em janeiro, por conta de uma lesão minha no joelho, e a resposta que ele me deu foi a questão da ansiedade, eu não esqueço. Então, o exemplo que ele deu, né? Um carro é programado para dirigir a 100 por hora. Você dirige a 200 por hora por muito tempo, então é inevitável, né? Não sei se um torna mais acidente, né? fácil ou mais difícil, né? Porque coloca a responsabilidade na gente. Então é a gente que vai, de alguma forma ali, decidir guiar nosso corpo para a saúde ou para a doença. Mas isso daí, gente, eu acho que é o maior desafio que a gente tem, é manter esse equilíbrio energético, né? Porque por mais equilibrado que a gente esteja, a gente está num mundo material que a gente tem inúmeros apelos para baixar a energia, né? Sejam intrínsecos ou venham de fora, né? Por, sei lá, qualquer motivo, alguém que te dá uma fechada, alguém que fura fila, você está cansado de ficar em pé numa fila, alguém fura uma fila. Então, isso tudo abaixa o nosso nível de energia. Então, eu acho que é o grande desafio que a gente tem, né? É tentar o mais rápido possível, seja lá, eu tenho usado muita respiração, sabe? Eu fecho os olhos e respiro para poder voltar a ter um comando sobre, sabe, sobre esse carro, para ele não sair desgovernado aí para bater nos outros. Para mim, Patrícia, é um desafio enorme. Não sei para vocês. Para todos nós, né, Padre? Eu costumo brincar o seguinte, que a gente tem um conhecimento. Você conhece ali, sabe como é que funciona. Hoje nós já sabemos como é que é. Agora nós temos que praticar. A prática é a experiência, né? E o Joseph fala também que é o seguinte, nada e ninguém pode te afetar. Nada. Tudo que vem de fora não pode te abalar, sem você se permitir, entendeu? É aí que tá a questão. E o Ezequiel tem falado também o seguinte, eu não sei se vocês param para pensar quando ele fala determinadas coisas. Ele fala assim, ó, a matéria não envelhece, ela se desgasta. Aí a gente pensa assim, pô, vai desgastar, envelhecer é a mesma coisa. Mas não é. Porque o desgaste, quem provoca o desgaste na matéria, somos nós. A nossa forma de pensar. Aí você vai juntando uma pecinha aqui, outra pecinha dali, das falas do Joseph, das falas do Ezequiel, a gente começa a compreender. Em uma dessas quartas-feiras, por exemplo, apareceu um cachorrinho lá que estava com problemas na coluna. Ele não teve fratura, não teve nada, mas estava com alguma lesão na coluna. Nada físico, vamos falar assim. Aí o Joseph perguntou para a tutora, mas o que você acha que está causando isso aí? Aí ele explicou que naquela região da coluna, né, passa vários feixes nervosos e que dependendo da energia suja, vamos falar assim, que passa por ali constantemente, vai agredindo tantas células que começa a ter o desgaste da célula. E dependendo das energias, pode se transformar um tumor. Tipo assim, você vai agredindo tanto o organismo, agredindo, o organismo, para se defender, cria um tumor, cria as enfermidades, cria os desgastes na coluna, cria alguma enfermidade em algum órgão, entendeu? Então, quando o Ezequiel falava assim, às vezes eu ficava, não, beleza, eu consigo compreender, mas agora você vai entendendo mais especificamente o que é que provoca. São essas nossas falta de controle, vamos dizer assim, que provocam as enfermidades. E essa questão da matéria,
se a gente pensar assim, pô, se eu não desgasto a minha matéria, eu vou viver muito tempo, você não vai ficar doente. Aí pode ter vírus, pode ter Covid, pode ter o que quiser. Essas enfermidades que vêm de fora não vai nos afetar, cara. Não afeta. Porque não vai encontrar em mim o campo que ele precisa para se desenvolver. Entendeu? E eu acho que essas enfermidades de vírus, essas coisas que tem no mundo, são aguilhões que a espiritualidade utiliza para nos empurrar. Tipo assim, ó, você está errando, você está permitindo que tenha essa enfermidade, se corrija. E a gente vai tomando a direção correta, entendeu? É muito interessante essa Eu vou até parte. perguntar uma coisa, se alguém aqui consegue, igual você está falando aí, que a gente já conseguiu entender isso, consegue não se afetar com as coisas externas. Então, por exemplo, alguém consegue não ter ansiedade com esse tanto de informação que a gente tem, até mesmo com tanto de coisa que a gente tem para fazer, e principalmente agora que a gente já tem consciência do nosso compromisso, né, que não tem que ser só compromisso de trabalho material, que tem o nosso compromisso moral, né, e tudo mais. Se para vocês essa ansiedade aumenta na medida que a gente tem um compromisso maior, e que aí se a gente fica naquela ansiedade de que tem que fazer alguma coisa, né, e a gente já perdeu muito tempo. Então, eu estou falando isso porque isso acontece comigo. Eu queria saber se vocês conseguem ter, ou como que exercício que vocês fazem, até para ver se eu consigo fazer alguma coisa para reduzir a ansiedade, porque é muita informação, é muito compromisso que a gente hoje em dia já tem consciência de que a gente tem que ter e que a gente não dá conta de fazer tudo, né? Então, por mais que a gente fale assim, tudo é passo a passo, mas a gente sabe que a gente já perdeu muito tempo, então a gente não quer perder mais tempo, né? Falando por mim, assim, eu falo o seguinte, eu não consigo ainda não, mas não é fácil não. Mas eu procuro, tipo assim, por exemplo, às vezes, o que eu tenho aprendido, né, que eu ouvi? Às vezes eu fico ansioso quando eu vejo lá, por exemplo, um tutor, fala assim, eu devo fazer isso ou não devo fazer? Você fica naquela ansiedade de querer ajudar a pessoa e fala, você pode fazer isso, segue por aqui, segue por ali. Você fica naquela ansiedade de querer ajudar. Mas aí você viu o que o Joseph falou da última vez? Justamente. Sobre o arbítrio, né? Que ele não pode falar o que deve fazer, porque a pessoa tem um arbítrio. É isso né? mesmo. É isso mesmo. Então, eu estou aprendendo a não falar, deixar a pessoa. E, coincidentemente, por exemplo, eu tenho algumas tutoras que às vezes entram em contato comigo para tirar a dúvida, eu devo fazer isso ou não devo? Aí eu peguei esse áudio do Joseph e mandei para ela, escuta aí bem, depois que você escutar, você vê se vai fazer ou se não vai. Então, eu já estou começando a aprender a não dar minha opinião. Então, todo mundo... Então, acho que essas coisas todas é experiência mesmo. A gente vai vivendo, vai aprendendo. É só experiência. Agora, Bel, eu acho assim que a sua ansiedade não justifica. Sabe por quê? Porque você ainda é nova, você tem muito chão pela frente, você ainda tem muito aprendizado, sabe? Eu fico vendo na minha idade agora como que eu aprendi, principalmente nesses últimos 10 anos, sabe? Como que eu aprendi a controlar melhor minhas emoções. Por exemplo, esse episódio da Leona agora, que foi embora. Eu fiquei muito triste, mas eu não descabelei. Eu tive a consciência absoluta que foi o melhor para ela, que ela viveu a vida dela. Por mais que eu quisesse que ela ficasse comigo, estava na hora dela ir. Se fosse uns tempos atrás, eu ia ficar muito nervosa com isso, né? Então, eu acho que uma coisa que você tinha que fazer é se dar uma chance, se dar um tempo de aprendizagem. Às vezes eu acho que você fica muito afobada querendo atropelar as coisas. Dá um tempo para você, para o seu caminho, viu? É que eu já perdi tempo demais, Paty. Perdeu nada, nada a gente perde.
nada. Esse tempo que você acha que perdeu, você aprendeu muita coisa. É o que o Joseph falou, o Bel. Ele falou o seguinte, ó, imagina que você tem que subir essa rua aqui 100 vezes. Aí chegou na número 50 que você está subindo, você machucou a perna. Ninguém vai te ajudar você a caminhar lá, mas a gente pode auxiliar, te dar um medicamento, fazer um curativo, fazer alguma coisa. Mas quem tem que subir as 100 vezes é você. Mas você tem que fazer, você, e ele falou inclusive para você também. Você que vai determinar o ritmo que você vai, mais veloz, mais devagar. Mas o importante é chegar. Então não precisa ficar ansioso. A gente tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer com os recursos que nós temos da melhor forma possível. E pronto. E o que vale é a intenção, cara. É isso que a gente tem que aprender, entendeu? Agora, fala assim, vocês conseguem ou não conseguem? Eu falo para você que ainda não. Mas a gente tem lutado bastante para conseguir. E só vamos conseguir depois que a gente tiver a experiência mesmo, entendeu? Você vai viver a experiência, vai aprender o tiquinho, aprende ali e vai embora. Pode falar. A questão é que nós nos viciamos, né? A gente precisa entender isso é o seguinte, nós vem viciando há centenas de encarnações. E, então, assim, a grande dificuldade, por exemplo, quando a Isabel fala aí, uma das grandes dificuldades de todos nós é entender que tudo está nas mãos dos superiores. Nós ainda somos crianças para o mundo espiritual superior. Assim como as crianças agem com rebeldia, elas fazem pirraça, nós não somos diferentes. Nós também somos pirracentos, nós somos briguentos, nós criamos um monte de dificuldade. Por quê? Porque ainda agimos com infantilidade em relação ao que deveríamos crescer. Então, nós questionamos um monte de coisa. Olha para você ver. Depois que você conhece a doutrina espírita, com toda sinceridade, você conhece, que você começa a aplicar para a sua vida o que a doutrina espírita traz, não resta a menor dúvida que nós iniciamos uma série de mudanças. E essas mudanças nós vamos iniciar para que nós crescemos. Agora, se eu ficar apenas no questionamento dessas mudanças, eu não cresço. Então, a Patrícia citou aí, eu já tenho 70 anos, a Isabel tem, sei lá, 40, não importa, está mais nova, mas olha que interessante. A gente precisa entender o seguinte, Divaldo morreu com 96 anos, útil, ativo. Então, a gente precisa parar com essa ideia de que eu tenho tantos anos e eu já não consigo progredir, eu não consigo criar. É o contrário. Pelo fato de nós já termos uma certa experiência, nós temos muito mais facilidade de vencermos, né, o meio do que quando nós estamos no início de nossas experiências encarnatórias. Então, enquanto nós... Ela questionou aí, por exemplo, a questão da ansiedade. Todos nós temos ansiedade, mas a questão é qual que é o limite da ansiedade. Porque diz o André Luiz que o limite da ansiedade no nosso corpo físico é 20%. Diz o Ezequiel que nós estamos vivendo 80% de ansiedade. Então, nós ultrapassamos. Por quê? Porque nós estamos igual crianças. A gente não quer aceitar as disciplinas. Inclusive, também diz o André Luiz que o grande problema nosso ao chegar no âmbito espiritual é que nós não estamos acostumados com a disciplina. Você pega lá, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, você pega nos trabalhos que são feitos dentro da casa espírita, né? Por mais que se fale com as pessoas do comportamento dentro da casa, é como se estivesse numa festa. E, na realidade, não funciona dessa maneira. Ô, Vicente, e eu te falo o seguinte, Isabel também. Quando a gente passa para olhar
no mundo corporativo, da casa espírita, vamos dizer assim, você vê o tanto que as pessoas ainda estão desligados da verdadeira vida, né? Então, eu falo para você, nós estamos muito à frente, não assim, nós estamos muito atrasados, tem muito que melhorar, mas tem muitas pessoas que ainda estão dormindo. Sim. E se preocupam muito com a coisa que é fútil, entendeu? As bobagens, assim. Hoje a gente consegue enxergar isso. Estou falando isso, mas sem julgamento, Não, tá certo. é cada um no seu tempo. Mas eu acho que a gente tem muito que melhorar, mas e isso também aumenta a nossa responsabilidade, né? Por quê? Aqui, ó, dentro do que a Amanda falou aí anteriormente, né? O capítulo fala aí sobre o psicossoma e a mente. Olha que interessante. Diz o André Luiz, e confirma também o Ezequiel, que quando nós desencarnamos, a parte mais sensível do nosso corpo físico, que são nossas células neuronais, nós precisamos levar conosco para o plano espiritual. Por quê? Porque elas são o HD que gravam todas as informações. Porque todo mundo acha que todas as informações de nossas vidas estão gravadas na mente. Não é. A mente, ela governa as informações de que nós precisamos, do nosso cotidiano, de todas as experiências, elas estão gravadas nos nossos neurônios, que são o nosso HD. Então, ao desencarnar, nós levamos conosco. Agora, imagina o que nós colocamos nesses neurônios. Porque muita gente ainda não consegue entender as enfermidades, por quê? O problema é esse. Então, muita gente ainda acha que as doenças, conforme diz muitos, né, que são criação divina. Não, Deus é que criou isso. E, na realidade, não funciona desse jeito. A Renata está com a mão levantada. E o Renata, fala aí. Deixa eu falar rapidinho aqui. A ansiedade, eu querendo falar. Gente, só para ela falou assim, alguma forma de ajudar, porque assim, se a gente for pensar, né, cientificamente, o que é a ansiedade? Ansiedade é você viver no futuro, é você querer já prever o que vai acontecer no seu futuro, é você querer viver o futuro antes do momento. E a depressão, geralmente, eles falam que é o passado, a pessoa que vive no passado, não perdoa o passado, ela fica remoendo aquilo e aquela depressão, e a ansiedade é querer viver no futuro, né? Então, você quer tudo para ontem. Então, é isso que o Vicente falou, que o que a gente faz para pensar na hora que a gente está com muita ansiedade? É a gente ter confiança, a gente ter fé em Deus, né? Que Ele sabe o nosso tempo, cada um está no seu tempo. Então, quando você fala assim, mas eu estou perdendo tempo. Não, mas o seu tempo é o seu tempo. Aí, às vezes não é o tempo de você chegar a fazer grandes coisas, é aos poucos, né? Então, assim, eu vou falar o que ajudou muito para mim na questão da ansiedade, que eu também sempre fui uma pessoa muito ansiosa, foi o trabalho, né? O trabalho na casa espírita. Então, dar passes, trabalhar na evangelização, fazer as palestras, né? As palestras, elas fazem com que a gente estude, está sempre aprendendo cada vez mais, estudando, se aprofundando, então não deixa a gente estagnar, ficar parado, né? A gente está sempre em movimento, a gente sempre quer aprender mais para passar mais coisas, né? Então, a gente está sempre ali aperfeiçoando. Então, o trabalho na casa espírita, ele começa a trazer uma certa tranquilidade, uma paz e também aquele sentimento de que a gente está sendo útil. Esse sentimento de que a gente está sendo útil, ele dá uma acalmada na nossa ansiedade. Olha, eu estou sendo útil, eu estou ajudando, eu estou fazendo. Isso aí já tranquiliza muito a gente na hora da gente ficar aquilo, porque eu estou perdendo tempo, estou perdendo. Calma, cada um no seu tempo. Às vezes não é o tempo certo, né? Então, a gente tem que lembrar que o tempo certo é o tempo de Deus, não é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, a gente tem que ter fé. E ter fé é isso, é a confiança, né? É o partilhamento com Deus, é saber que Ele tem o melhor para nós no momento certo. Então, assim, o trabalho, ele traz muita calma para nós. O passe, as visitas, né? Isso aí traz muita tranquilidade, sim. Para mim, foi muito importante a sopa fluidificada, ir lá, dar sopa, ir nas casas, ver aquelas famílias, conversar. Isso aí foi me trazendo uma calma e uma certeza, assim, não estou perdendo tempo, eu estou fazendo o que é possível. Isso aí te dá uma segurança de que você está no caminho certo e a espiritualidade ajuda a gente. Quando a gente está
em movimento, ela vai acalmando a gente vai parando de ter essa ansiedade, querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Porque o tempo certo é o tempo de Deus. Então, aguardar que tudo vai vir, o que for para você vai chegar, mas na hora certa, né? É isso mesmo. Eu queria falar. Obrigada, gente. Ô, Renato, só não perdendo. Eu sou um camarada que eu não perco tempo de jeito nenhum, sabe? Eu gosto de ganhar. Apesar que eu estou tomando o tempo da Amanda aí. Não se preocupe. Só para a gente fazer uma reflexão, você falou aí que nós não podemos perder a fé em Deus. Só para a gente refletir, cada um de nós traz um conjunto de ferramentas para nós podermos, com essas ferramentas, trabalharmos nessa grande escola a que os espíritos chamam de escola. E o que acontece? Cada talento que nós temos, paciência, tolerância, fé, esperança, tudo isso são ferramentas à nossa disposição. Então, assim, é importante nunca esquecer que viemos para a Terra para fazer uso dessas ferramentas, tá? Só para a gente não esquecer. Então, nós viemos aqui para exercer a paciência, a tolerância, exercer a caridade em todos os seus aspectos, em especial a caridade moral, enfim, tudo isso. Então, nós espíritas, em especial, pelo fato de recebermos muita informação da espiritualidade, não podemos abrir mão de que nós só deixaremos de reencarnar o dia que nós fizermos uso constante de todas as ferramentas à nossa disposição. E uma delas é a fé, inclusive lembrada por Jesus, que todas as vezes que ele era agente da cura, ele deixava bem claro para todos: a tua fé te curou. Mas olha que interessante, ele fala que a fé curou, mas ele não fala que aquela cura é constante. Vai e não peques mais. E ele ainda tem um complemento ainda, né? Que se fizer bobagem, se fizer besteira, volta pior do que antes. Só para a gente... tanto que várias pessoas que ele curou, né, tem relatos que voltaram com a enfermidade novamente. Por quê? Porque foram, né, desacreditando, foram perdendo a fé. Ô, Vicente, e ainda tem mais uma. Antes dele efetuar a cura, ele perguntava: você quer que eu cure? Né? Ou seja, você quer que a tua fé te cure? Porque ele era um agente ali, né? Era a fé que curava. Então, ele fazia a pergunta: você quer que eu te cure? Eu acho isso muito interessante. É verdade, porque as pessoas querem ser curadas, mas elas não querem a renúncia para isso. Então, muitas pessoas falam assim: eu quero, mas você quer realmente? Então, peraí. Então, você vai começar a fazer isso, você vai trabalhar, você vai trabalhar no bem, você vai fazer... Ah, não, mas agora eu já não quero mais. Entendeu? As pessoas querem as coisas de graça, então não é aquele querer real. Quando é o querer real, é o querer de renúncias, de renunciar, né? Ou seja, me siga, largue tudo e me siga, o que Jesus falava. Então, hoje em dia, se falar assim: larga sua casa, larga seu carro, larga seus filhos, larga... Quais que vão segui-lo, né? Então, para contar nos dedos, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade da renúncia. Então, se você tem aquela fé de renunciar, eu realmente quero, aí você consegue. Agora, aqueles que falaram assim: não, eu quero ser curado da boca para fora, tinham a cura momentânea, né? A hora que Jesus passou aquele momento, volta a enfermidade toda de novo. Isso acontece com pessoas também que adoecem, dá uma melhoradinha, igual vai na casa espírita, toma um passo, faz isso, faz aquilo. Aí, de repente, fala: não, eu tô curado, não volta nunca mais. Aí, o que acontece? Logo mais na frente, volta-se toda a enfermidade, né? Por quê? Porque a pessoa não fez, porque não tomou o remédio necessário, né? Aquela figurinha da casa espírita lá: dia de passe de cura. Aí tem uma fila quilométrica. Dia de palestra pública, ou seja, o remédio que você tem que tomar, né? Toda terça-feira lá. Aí tem 1, 2 na fila, né? Ou seja, todo mundo quer a cura, mas não quer o remédio, ou não quer correr atrás, não quer fazer a sua parte. Eles querem ser curados sem as renúncias, sem a dedicação. Aí não tem jeito, né?
Foi. Vai lá, mano. Rolou até spoiler do que vem aí pra frente, né? Bom, dando sequência, ele vai falar sobre o sangue e a fluidoterapia. E antes de entrar no texto mesmo do livro, eu queria trazer aqui um trechinho do capítulo 13 de Missionários da Luz. Ele vem falando, né, da reencarnação do Segismundo, e aí eu acho que nesse trechinho ele sintetiza bem a importância do sangue. O André pergunta, né, por que tanto cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? E aí o mentor responde, você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferentes das energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum, começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue, elemento básico do equilíbrio ao corpo perispirítico, ou forma pré-existente, no novo serviço iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material e em seu fluxo e refluxo incessante. Na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a imediata retirada da alma. Esse trechozinho ele mostra toda a importância, e aí agora que a gente vai ver mais sobre essa questão do sangue, né? Antes, é importante a gente lembrar que o sangue ele é um fluido, né? Ele é um líquido, e ele carrega milhares de células diferentes. Então, ele carrega as células vermelhas, as séries das células brancas, pode também carregar os vírus, células de bactérias invasoras que vão causar enfermidade. Então, esse sistema de série branca que faz com que o processo ali de imunização do corpo vai trabalhar, esse sistema, né, que vai fazer o corpo trabalhar para evitar que as células invasoras possam perturbar o equilíbrio de saúde do corpo físico. Porque, na verdade, essas células, antes delas serem alojadas em algum órgão, elas têm que ser combatidas pelos linfócitos, né? Que vão ser ali as células que fazem a defesa do nosso organismo. Então, ele começa falando, salientando-se que o sistema hemático, que é o sistema sanguíneo no corpo físico, representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual ou psicossoma, energias essas tomadas, em princípio pela mente, através da respiração, ao reservatório incomensurável do fluido cósmico, é para ele que nos compete voltar a atenção no estudo de qualquer processo
fluidoterápico, de tratamento ou de cura. Bom, quando a gente respira, né, a gente não está respirando só a atmosfera no ar. No segundo que a gente está respirando, a gente também está aspirando o fluido cósmico universal que permeia todo o nosso planeta. E o sangue, ele representa esse veículo, né? A circulação sanguínea, ela representa o veículo de transporte das energias circulantes do nosso corpo, tanto espiritual quanto do corpo físico. A responsabilidade ali da condução das energias do fluido cósmico que a gente respira é do perispírito, mas as energias físicas é do corpo físico. Então, tem uma função aí que é dupla nesse processo. O perispírito, ele possui forças circulantes, e são essas mesmas forças que elas são representadas na nossa capacidade circulatória do sangue, né? Dos líquidos que levam o alimento e que trazem ali a sujeira, que fazem a defesa do nosso organismo em diversas áreas. Então, tanto o sistema hemático do sangue quanto da linfa, né, que é o sistema linfático, todos eles são trabalhadores juntos do mesmo processo. E por que é importante que a gente pense, né, sobre isso? Por que é importante? Porque é importante realçar que nesse sistema hemático, o corpo físico, né, esse sistema sanguíneo, ele representa o conjunto das energias que circulam o corpo espiritual, né? Quando ele fala ali que, quando ele continua no texto, que essas energias tomadas, em princípio, pela mente, no perispírito, então ele tem essa energia que a mente está produzindo. E isso acontece porque a mente toma essas energias por meio da respiração do reservatório inesgotável, que é o fluido cósmico. Então, se a mente absorve a energia cósmica desse fluido, quando a pessoa inspira, né, e o nariz traz esse oxigênio, mas a mente ali acaba absorvendo outra coisa, ela absorve o fluido cósmico. E se a gente começa a elaborar psiquicamente com o bem, a gente transforma esse fluido em energias que vão ser mantenedoras do nosso corpo espiritual e dos recursos que vão manter o nosso corpo funcionando, né? Então, o André Luiz, ele fala no texto que é para ele que compete voltar a atenção se a gente for estudar o processo fluido de tratamento ou de cura. Ele continua falando que, relacionados com os centros psicossomáticos, os variados núcleos da vida sanguínea produzem as grandes coletividades corpusculares das hemácias, né, que são as células vermelhas, dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, dos trombócitos, macrófagos, linfócitos, histiócitos, plasmócitos, monócitos e outras unidades se dividirem inteligentemente em famílias numerosas, movimentando-se em trabalho constante, desde os fulcros geradores do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o âmago dos órgãos. Então, eles se movimentam, né, desde esse centro, onde que eles estão sendo gerados para todo o corpo, para criar para a gente as condições vitais de funcionamento do nosso organismo. Ele continua que é fácil entender
que todo desregramento de natureza física ou moral faz-se refletir de imediato por reações mentais consequentes sobre as províncias celulares, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Então, vai ser a gente que vai manter em nós mesmos a nossa saúde ou a nossa enfermidade, né? E aí a gente vai entender o porquê que ele continua na sequência falando que o pensamento é a força que, devidamente orientada no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos feitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos, com a intervenção da consciência profunda. Bom, então, quanto mais... Amanda, Oi. aí é que ele confirma tudo que nós falamos sobre ansiedade ainda há pouco. Sim. Porque enquanto nós não entendermos que nós somos governadores, nós governamos os trilhões de células à nossa disposição. Então, o nosso governo ele está maior sobre as células perispiríticas, que são elas que gravam as nossas ações boas ou não. Então, razão por quê? Nenhuma enfermidade vem de Deus. Então, assim, ainda existe muita ideia de que quando a gente fala de dor, a dor não tem nada a ver com o sofrimento. O sofrimento ele surge da falta de equilíbrio no uso de nossa liberdade. Esse é o nosso grande problema. E a dor não, a dor é o quê? Olha que interessante. Quando a gente fala de dor, a gente pensa logo nas questões fisiológicas. Você pega, por exemplo, uma dor moral. Eu tenho como tomar um remédio para resolver uma dor moral? Não tem como, porque só eu posso resolver, né? As dores físicas que nós sentimos, o mal-estar físico, eu posso tomar um medicamento e ter ali um equilíbrio temporário. Mas se eu não mudar a minha forma de viver, de agir, eu vou continuar do mesmo jeito. A questão, né, da gente manter essa mente sã, quanto mais a gente mantiver ela, mais a consequência disso para a gente vai ser um corpo são. Então, tem ali um binômio, né, que se relaciona, que é mente sã e corpo são. Para ficar mais fácil da gente entender, até apesar do seu comentário, a gente pode usar até o exemplo de uma empresa, né? Numa empresa a gente tem o CEO, mas tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal do atendimento, tem o pessoal, às vezes, ali da alimentação. E se cada um não fizer a sua parte e quiser sair para fazer coisa de outra tarefa, de outra função, a empresa não vai funcionar. Então, por exemplo, o CEO ele não vai cuidar da faxina, do atendimento. Ele confia que vão ter pessoas ali cuidando, né? Ele vai cuidar da parte administrativa, gerencial e vai delegar outras atribuições ali para as pessoas. Então, o que o André Luiz ele fala aí é que a mente, né? O cérebro, o nosso perispírito, a nossa consciência, é como se fosse o CEO de uma empresa, que foi estruturado já ao longo de toda a evolução e que funciona. Então, a gente, por exemplo, uma pessoa que tiver de gripe, ela não precisa pensar, nossa, eu preciso que o meu linfócito ataque a bactéria da gripe. Não, porque o corpo ele já vai fazer isso automaticamente. Mas é importante a gente ter essa relação com a mente sã para que consiga fazer isso de forma mais eficiente, né?
ele segue falando, nesse último parágrafo desse item, que deduzimos sem dificuldade que, se é possível a hipnotização da mente humana com vistas a certos fins, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. Então, nessa parte, ele fala que a gente pode hipnotizar as nossas células para que elas funcionem bem. E aí, basta que a gente conduza, né, o nosso mental, o nosso pensamento mesmo, a nossa mente, ordenando que as nossas células trabalhem harmonicamente. Então, se a nossa mente plasmar ali um campo magnético que seja salubre, as nossas células perispiríticas, elas vão receber essa ordem e vão se comunicar com as células físicas. Mas, de outro lado, se a gente estiver com a mente desajustada, se a gente, né, imagina a pessoa cometer um crime, que o negócio está pesando ali na consciência, a resposta também vai ser negativa, né? Então, a pessoa vai acabar vivendo na culpa e não vai sair daquilo ali, e acaba sendo corrosivo também, e vai ser um sentido oposto. Eu acho que, assim, esse item, ele termina aqui, até o que eu tinha para falar também sobre ele, mas acho que talvez pela hora seria interessante deixar o próximo para semana que vem, né? Ok. Já são 7 horas, né? Maravilha, então. Aí a gente continua semana que vem. Eu pedi a Isabel fazer a prece final para nós. Ou alguém quer falar mais alguma coisa antes de encerrar, gente? Comentar, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, falar alguma conclusão. Parabéns, Amanda, você explica super bem. Ai, Sandra, obrigada. Tá bom. Eu só não entendia, né, esse capítulo aqui, a importância que tinha, né, a questão dos pensamentos, mas a relação que tinha com o sangue. E aí eu fiquei pensando na relação do sangue com o ectoplasma e por aí vai, né? Porque depois vai falar lá na frente, mas depois a gente discute isso. Maravilha. Então, vamos lá. Agradecemos a espiritualidade e luz por este momento, pelos esclarecimentos, que estejamos sempre abertos para o aprendizado, que possamos aproveitar cada momento, cada oportunidade, sem ansiedade, respeitando o nosso tempo, mas ao mesmo tempo agindo, buscando a nossa melhoria. Que possamos ser instrumentos de trabalho cada vez melhores, que estejamos sempre disponíveis para praticarmos o bem, porque sabemos que isso é a nossa cura. Que todos tenhamos uma semana abençoada e que possamos colocar em prática cada aprendizado. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Amanda. Boa noite. É ótimo aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, Calazans.